Boa noite, meu povo! Bem-vindos para mais uma Quarta Pro, esses nossos encontros que acontecem toda quarta-feira, 19h09, aqui no Instagram, para a gente conversar sobre estratégias de marketing digital simples de serem executadas, que realmente trazem resultados, especialmente para você que é profissional liberal, que é um empreendedor ou que tem uma empresa na área de serviços. Quem está chegando aqui pela primeira vez, eu sou Elisângela Martinelli, trabalho com marketing há mais de 15 anos e meu objetivo é orientá-los para que vocês executem de maneira correta as ações, para que vocês consigam o principal, que é vender, que é atrair clientes e vender. É para isso que a gente tem que usar todo esse poder das redes sociais. Quem tá chegando aí, me dá um ok, minha gente, se estão me vendo, se estão me ouvindo. Boa noite, Grace, boa noite, Ana, boa noite, Rosana, Daisy, que eu vi que já chegou por aqui, Dri. Galerinha, hoje a gente vai conversar sobre o ChatGPT, uma ferramenta que facilita muito a nossa vida na construção de conteúdos para as redes sociais, né? Principalmente aí para quem trabalha sozinho, que acaba perdendo muito tempo, e também para quem tem dificuldade, né, em escrever de uma maneira mais persuasiva, ou dificuldade de ter ideias sobre o que falar, né, nas redes sociais. Tem perde muito tempo e não consegue fazer da maneira correta. Então, o ChatGPT, depois que terminar a live, eu vou colocar o linkzinho também aqui na descrição. Essa live vai ficar gravada, eu vou deixar o link na descrição. E para quem estiver vendo a gravação no YouTube também, o link de acesso vai estar na descrição do vídeo, tá? Então, vocês vão poder acessar depois. Eu já fiz algumas aulas no YouTube, né? Para quem não sabe, eu faço aula toda segunda-feira, onde eu compartilhei tela e mostrei na prática o uso dessa ferramenta. Mas o que eu preparei aqui para vocês são algumas orientações para que vocês usem essa ferramenta da maneira correta. Porque tem muita gente tentando utilizar, né, o ChatGPT e não tá fazendo isso de uma maneira que realmente funcione. E aí acaba prejudicando as vendas de vocês, prejudicando a imagem, a credibilidade de vocês. Então, tudo que eu vou passar aqui é com base no que a gente vem testando, vem estudando sobre a ferramenta, né? E para que vocês utilizem ela da melhor maneira. Todo mundo que tá aqui já conhece? Já ouviu falar do ChatGPT? Sabe do que eu tô falando? Essa é uma ferramenta de inteligência artificial que nos dá aí várias respostas. Então, ela pode ser usada para você definir que quadros seria interessante eu ter aqui no meu Instagram, que são as editorias, né? Ela também serve para te dar respostas do tipo: quais são os assuntos que eu devo tratar aqui nesse meu Instagram, aqui nesta ferramenta, para atrair clientes? Eu posso, inclusive, segmentar essas perguntas, né? Quais são os assuntos, quais são os temas que eu devo tratar para atrair clientes? Quais são os temas que eu posso tratar aqui para vender mais o meu serviço? Então, a ferramenta te ajuda, inclusive, a ter essas ideias. Como ela também serve para que você utilize ela e diga assim: pegue este conteúdo aqui, este tema, e escreva um post, crie um post. Você pode usar tanto pedindo para ele escrever a legenda de um post, você pode pedir para que ele escreva para você, construa, né, o texto de um post em carrossel. Você pode pedir para que ele construa para você roteiros de vídeos. Então, muitas vezes você tem dificuldade de como é que eu vou abordar tal assunto. Ele vai lá e constrói o roteiro. Você pode pedir para que a ferramenta te dê tanto o roteiro completo, como pedir para que ela te dê quais são os tópicos que eu devo abordar para tornar este assunto interessante. E ela permite uma coisa fantástica, tá? Depois eu vou explicar como que vocês vão usar, e eu convido vocês, assim que vocês saírem daqui, que vocês testem isso, experimentem, e vocês vão ver que coisa fantástica que é. Ela permite que você peça para, por exemplo, você escreveu um conteúdo, um post sobre um assunto X lá.
Você pode pedir para que ela reescreva aquele material com uma linguagem mais vendedora, mais persuasiva. Ou você pode pedir para que ela reescreva aquele conteúdo numa linguagem mais criativa, ou usando exemplos, ou usando analogias. Então, isso permite que você não apenas construa materiais para as redes sociais, mas que você varie os estilos de materiais que você vai usar nas suas redes sociais para testar qual funciona melhor com o teu público. Inclusive, num dos testes que eu estava fazendo, né, fazendo uma simulação para nutricionista, ele fornece até mesmo cardápios, né, para vocês terem ideia assim da riqueza que tem nessa ferramenta. Eu já fiz 2 aulas lá no YouTube e eu tô planejando pelo menos mais algumas 2 ou 3 aulas, né, para que vocês possam ver isso na prática. Então, quem ainda não tá no meu grupo VIP para receber o aviso dos temas das aulas e para receber os links das aulas, digita aqui no comentário Aulão Pro, que vocês vão receber, e daí lá naquele link, toda vez que tem uma aula nova, essas aulas são gratuitas, são ao vivo, vocês vão ser avisados, tá? Quero deixar vocês à vontade, quem tá aqui ao vivo também, para que vocês possam fazer perguntas específicas sobre o uso da ferramenta, tá? E eu vou dando as respostas aqui. Essa é a vantagem de estar aqui ao vivo. Sempre comento que a gente tá aqui para trocar, para conversar, porque senão eu gravava um vídeo, né? E não precisava estar aqui ao vivo com vocês. Então, aproveitem para tirar as dúvidas. Agora eu quero passar para vocês alguns cuidados importantes, tá? Quando as pessoas vão usar a ferramenta, o ChatGPT, detalhe, ele é gratuito, tá? Ele é gratuito. Existem versões pagas, e prestem muita atenção nisso aqui, tá? Existem versões pagas no mercado, que são máscaras que foram criadas em cima de uma ferramenta gratuita. Mas vocês não precisam contratar, vocês podem utilizar a versão gratuita sem problema nenhum. Existe também do original, lá do ChatGPT, uma versão paga, onde você pode aprofundar mais, tem alguns dados mais atualizados, mas não tem a menor necessidade de vocês contratarem, tá? Vocês podem utilizar tranquilamente a versão gratuita, que ela vai funcionar maravilhosamente bem para vocês. Então, não se preocupem em contratar ferramentas pagas sobre isso. Mas o que acontece? Todo mundo aqui, e daí quem já usou, eu vi que teve um pessoal aqui que já falou, eu uso, tô usando, tô gostando. Geralmente, como é que as pessoas fazem? Elas entram lá na ferramenta e elas digitam assim, quero um post sobre o assunto X, né? Vamos supor que fosse eu entrando lá pedindo um post sobre, quero um post sobre vendas no Instagram, ou quero um post sobre como fazer stories. Quando eu dou este comando simples desta forma, a resposta que ele me traz é uma resposta genérica. É como se eu estivesse trazendo para as minhas redes um conteúdo do Google, um conteúdo sem personalidade, um conteúdo que não vai ser atrativo e que não vai ser vendedor. Então, não façam isso, tá? Não cheguem lá na ferramenta e digam assim, eu quero um post sobre tal assunto. Ou escrevam um post sobre tal assunto. Não façam, não vai funcionar. Outro erro muito comum, tá? As pessoas chegam lá e colocam assim, quero ideias de conteúdos, vamos supor que eu seja uma massagista, tá? Quero ideias de conteúdos sobre... quero ideias de conteúdos para usar nas redes sociais sobre massagem. Ele vai trazer uma lista, mas vai trazer uma lista extremamente genérica, não necessariamente que te ajude a vender. Então, esses são os erros clássicos que as pessoas cometem e por isso muitos deles falam assim, mas isso aqui não funciona, isso aqui fica muito robotizado, esse texto fica muito ruim. Qual é a maneira correta, tá? Prestem atenção nesses passos que eu vou passar para vocês, tá? Prestem muita atenção nesses passos. A maneira correta é a gente fazer um processo de construção lá dentro gradativo. O que significa um processo de construção gradativo? A gente está falando de uma ferramenta, é um robô, tá? É um robô, é um sistema lá programado. Todo sistema funciona bem quando a gente dá os comandos certos.
quando a gente faz as perguntas certas, as perguntas inteligentes, tá? Para a ferramenta. Então, como que vocês devem começar a programar essa ferramenta de vocês? Vocês vão entrar lá e eu tô falando aqui com quem quer usar essa ferramenta para criar conteúdos para as redes sociais. Então, é em cima desta pauta que eu tô dando orientações para vocês, porque ela pode ser usada para vários fins, ok? Então, só pra gente deixar bem claro e bem alinhado. Primeira coisa, se você tá escrevendo, se você tá fazendo conteúdo para as redes sociais, quem manja muito bem, quem faz muito bem conteúdo para as redes sociais, são os social medias ou são os redatores. Então você vai chegar para a ferramenta e o primeiro comando que você vai ter que dar para ela é falar assim: haja como se você fosse um social media com muita experiência. Por quê? Uma coisa é um social media planejando conteúdos. É um social media pesquisando e pensando em temas. Então você tem que dar esse comando com qual perfil a ferramenta precisa agir. Esse é o primeiro comando que você vai dar para ela. Então, haja como se você fosse um social media muito experiente ou experiente, que está escrevendo conteúdos para as redes sociais de e aqui vocês vão colocar a especialidade de vocês. Especialista em estratégias de marketing digital, se fosse eu. Especialista em desenvolvimento de liderança. Então, um contador com X anos de mercado. Um especialista em micropigmentação. A Elzi colocou aqui. Isso, você vai dizer assim: haja como um social media e você está escrevendo conteúdos para as redes sociais de um profissional X, a tua profissão. Então, você precisa dar esse comando para ele, ok? Só que tem mais alguns detalhes aqui. Além de dar esse comando de haja como social media, que está escrevendo para um especialista você pode e deve incluir as tuas experiências. Então, a Lu colocou aqui, né? Lu Regina. Eu demoro às vezes para ver os nomes aqui. A Lu colocou aqui, confeiteira, né? Então, haja como social media experiente que está planejando conteúdos para as redes sociais de uma confeiteira com mais de 5 anos de experiência ou que já produziu mais de X bolos. E o que a Lu pode colocar mais? Que usa a técnica XYZ. Você está dando informações pautadas naquilo que você trabalha. Porque isso vai permitir que ele construa os conteúdos alinhados com o que você atua, com o que você defende. As respostas, as informações que ele vai te trazer vão ser muito mais interessantes. E aí, depois de botar haja como social media para um especialista X e botar ali os teus diferenciais, botar um pouco dos teus critérios, você vai colocar que tem como foco o público X. Você precisa falar para quem você quer levar aquela informação. Vou dar um exemplo que a gente trabalhou na aula de segunda-feira. Na aula de segunda-feira, a gente estava falando sobre ChatGPT também, e aí apareceu um profissional de reflexologia, eu estava tentando lembrar, reflexologia, tá? Quando a gente colocou lá só o especialista em reflexologia, ele trouxe conteúdos extremamente abrangentes. Aí esse profissional falou que ele tinha como foco a terceira idade. Então você precisa colocar que tem como foco ou que tem como objetivo conversar ou vender ou atrair o público XPTO. Estas informações você está dando comando para como que a cabeça da ferramenta precisa agir, para que ela escreva como se fosse você. Se a gente pegar o exemplo da Lu, que é confeiteira, a Lu pode ser especialista em bolos de aniversários, ou ela pode ser para bolos de casamento. Mas a Lu, ela não faz só bolo de casamento e nem só bolo de aniversário.
Mas ela pode pedir conteúdos em determinado momento para atrair clientes para os bolos de casamento. E ela pode, em outro determinado momento, pedir conteúdos para bolos de aniversário. Ou se a Lu fosse especialista em festas infantis, né? Bolos decorados, bolos temáticos para festas infantis. Quando você traz esses comandos, você está programando a ferramenta. Então, essa é a primeira coisa que você precisa escrever lá para que ela comece a funcionar. A partir dessa descrição, né, dele agir como um social media, escrevendo para o profissional X, que tem tais diferenciais e que quer conversar com o público X, você vai começar a dar os comandos. E aqui também tem um detalhe. Se eu pedir para ele de cara criar um post para as minhas redes sociais, ele vai criar um post muito genérico, provavelmente um post de apresentação. Então, qual é o primeiro comando que você precisa dar para ele? A partir dessas informações, me apresente 15, 10, 12, 5 ideias de conteúdos para, e aqui eu tenho que colocar o objetivo, para atrair pessoas que ainda não me conheçam. Ou para aumentar as vendas do meu serviço X. E você precisa fazer isso em etapas. Então, o que eu recomendo? Comece com o comando de atrair novos clientes. E aí ele vai te apresentar uma relação de ideias. Você já vai ter ali uma relação de ideias. Se você está começando o movimento, né? Você pode pegar o quê? Uma daquelas ideias. Então, tu pediu 10, né? Vamos supor. Ele vai te apresentar 10 ideias. Você tem que o quê agora? Você tem que analisar. Tem ideias que ele vai trazer que vão ser super adequadas, super pertinentes. Mas, de repente, ele vai trazer uma coisa lá que você diz, não tem muito a ver comigo. Não tem muito a ver com a área que eu trabalho. E você descarta aquilo que não tem a ver. É a mesma lógica se você estivesse contratando um social media que fosse te apresentar um plano de ideias. Algumas você vai concordar e outras não. E você precisa ter este olhar crítico para as respostas que ele te dá. Então, a primeira pergunta é, me apresente 10 ideias de conteúdos para atrair clientes que ainda não me conheçam. Ele te apresentou as 10 ideias. Teu próximo comando, lembra que a gente está construindo, está indo em etapas. Teu próximo comando pode ser pegar uma daquelas ideias que ele te apresentou, uma daquelas ideias, e você falar assim, copia lá, com base nesta ideia aqui, neste tema aqui, neste conteúdo aqui, me apresente 2 ideias de posts para o Instagram. E aí ele vai te apresentar as 2 ideias. E a partir daí você pode começar o refino. Reescreva esse post no formato de carrossel. Ou reescreva este conteúdo aqui, incluindo exemplos. Ou incluindo dados de mercado. Então, é a partir da ideia que depois você vai pedir para ele escrever o conteúdo. Mas a gente fez um comando para buscar um tipo de conteúdo, que é o conteúdo de topo de funil. Você pode dar um segundo comando para ter mais ideias. Então, em vez de já partir para a construção dos posts, fiz lá o primeiro comando, né? Ideias para atrair público. Aí você pode colocar assim, um segundo comando para ter mais ideias ainda, tá? Pode dizer assim, quais são as principais dúvidas, vou pegar o exemplo da Lu, vou trabalhar com a Lu confeiteira hoje, tá? Quais são as principais dúvidas que as pessoas têm na hora de encomendar um bolo para uma confeiteira? Ou a Lu tá tentando atrair clientes de casamento na hora de encomendar um bolo para um casamento. E aí ele vai te apresentar mais uma relação de dúvidas que as pessoas têm. E dessa relação você pode fazer o mesmo jogo. Vai lá pegar uma dúvida e vai dizer, desta dúvida aqui, me apresente 2 ou 3 sugestões de posts para usar no meu Instagram.
Ai, não quero fazer post. Me apresente 2 sugestões de roteiros de vídeos para eu gravar um Reels. Ou, daí ele apresentou ali o conteúdo. Você pode dizer assim, transforme esse conteúdo aqui em uma sequência de stories. E agora vem um outro ponto. Você pode colocar assim, e no final, convide as pessoas para me seguir, para comentar, para fazer o seu pedido inbox. Então, você pode dar o comando que você quer que ele inclua no final do teu post. E ele já vai trazer o teu post pronto. Mas eu vim construindo. E uma terceira linha que você deve utilizar também é fazer a seguinte pergunta para ele. Com base nestas informações, com base nesse perfil, me apresente quais são os melhores conteúdos que eu posso usar nas minhas redes sociais para estimular as pessoas a fazerem uma encomenda no final delas. E aí ele vai te trazer o quê? Ele vai te trazer ideias de conteúdos para você trabalhar o que a gente chama de fundo de funil, que é a oferta. Ele vai te trazer a relação de ideias. E aí, de novo, você vai olhar a relação de ideias e você vai selecionar uma por vez. E vai dizer, transforme este item aqui, ou me apresente a partir dessa informação aqui 2 sugestões de posts. Ele vai te apresentar as 2 sugestões de posts. Você vai copiar aquele texto da sugestão e vai dizer, reescreva esse conteúdo com uma linguagem mais vendedora e inclua no final o convite para a pessoa fazer a sua encomenda. Ou para a pessoa agendar o seu horário. Ou para a pessoa agendar uma reunião comigo. Ou para a pessoa pedir mais informações. O que varia aqui? Varia o meu modelo de vendas. Varia a minha estratégia de vendas. Se vocês fizerem esse trabalho de programar a ferramenta uma vez, fazer essas 3 perguntas, quais são os conteúdos ideais para atrair clientes? Quais são as principais dúvidas que as pessoas têm em relação a esse assunto? E me apresente ideias de temas para que no final, de temas ideais para estimular as pessoas a fazerem sua encomenda, agendar o seu horário, fazer o seu pedido, comprar, contratar o meu serviço. Você tem o quê? Você tem uma relação de conteúdos de topo de funil, uma relação de conteúdos de meio de funil, que é usado para conquistar a confiança das pessoas, e uma relação de conteúdos para fundo de funil, que é quando a gente vai fazer oferta. Com isso, você monta o que eu já falei aqui algumas vezes, o seu arquivo da salvação. E a partir desse arquivo da salvação, com essas várias ideias, na medida que você for avançando, você vai lá pegando, vou programar os meus posts dessa semana. Você vai lá e seleciona um conteúdo de uma ideia de topo, uma de meio, uma de fundo, e vai pedir uma por vez para ele construir um post, um roteiro de vídeo ou uma sequência de stories sobre aquele assunto. Até mesmo uma estrutura de live, uma estrutura de aula sobre aquele assunto. Só que o que é fundamental também? Que vocês deem os comandos iniciais, né? Façam essas perguntas, vão fazendo isso por etapas, mas que sempre, gente, sempre, antes de publicar, vocês façam a revisão, vocês avaliem, né? Avaliem aquele conteúdo para ver se tá na linguagem que vocês costumam utilizar, os termos que vocês costumam utilizar, se está adequado à forma como você executa o teu serviço. Então, a gente precisa usar a ferramenta a nosso favor, mas a gente não pode perder a nossa essência. A gente usa ela para fazer a garimpagem, para fazer o grosso, mas o refino é muito importante que a gente faça. E aí tem um detalhe fundamental, que é o que eu falo aqui, né? Existem 3 coisas que a gente tem que ter em mente quando a gente quer usar o digital para vender.
A primeira delas talvez seja a mais estratégica de todas, que é construir a nossa base. É construir a base do marketing. Eu vejo hoje muitas pessoas, elas não conseguem ter resultado ou não têm os resultados que desejam porque elas não constroem a base. Se você não tem clareza de quem realmente é o teu público, se você não faz o trabalho de especificar quem é o teu público, se você não faz um trabalho de se autoavaliar e identificar os teus diferenciais, o teu comando para a ferramenta vai ficar pobre. Então, se você não monta a tua base do marketing, o comando para a ferramenta fica pobre. E o resultado fica pobre, lá dos materiais que ele vai te entregar. E o resultado das tuas redes sociais fica pobre também. Então, eu preciso construir a minha base, para daí usar a ferramenta. E para usar a ferramenta de maneira inteligente, qual é o segundo ponto fundamental? Eu tenho que ter clareza de qual é a minha estratégia, seguindo a lógica de vendas. O que eu estou fazendo para atrair os clientes, o que eu estou fazendo para ganhar a confiança deles, o que eu estou fazendo para vender. Se eu não tenho a clareza de qual é a minha estratégia, o que vem da ferramenta, eu não vou nem conseguir utilizar. E daí eu utilizo a ferramenta para facilitar o quê? Para facilitar a execução correta. Então, quando eu tenho a base, eu crio o recheio, eu crio os meus diferenciais e eu crio um recheio interessante para os meus materiais. Quando eu tenho uma estratégia com início, meio e fim, eu saio dessa confusão louca de que tem que fazer 500 mil coisas e eu executo uma estratégia seguindo a lógica de vendas. E daí, quando eu tenho o uso da ferramenta, eu tenho suporte, eu tenho um acompanhamento, eu executo da maneira correta. E muitas vezes vocês estão aí quebrando a cabeça, tentando só executar da maneira correta, mas não tá funcionando não porque tu não sabe fazer o post, mas é porque tu não tem a clareza lá na frente da tua base, tá? Então, eu queria falar isso porque não tem ferramenta que dê jeito se eu não organizar a casa, se eu não botar em ordem essas coisas estratégicas, tá? Agora me digam, ficou claro a maneira de usar o ChatGPT? Ficou, Flávia? Muito detalhado? Que bom, que bom. Que bom que ajudou. Me contem aqui, quais são as dúvidas de vocês sobre o assunto? Ficou clara a lógica, a sequência que a gente precisa construir? Quem é da comunidade que tá aqui, lá dentro da comunidade a gente já tem 2 aulas e eu tô colocando lá dentro para vocês o roteirinho com as perguntas, tá? Essas perguntas que a gente trabalhou na aula de segunda também, tô colocando lá para vocês. Sim, eu vou deixar essa live gravada aqui no perfil e vou subir ela no YouTube também, tá? As lives de quarta-feira, elas sempre ficam gravadas. Quem tá aqui ao vivo tem a vantagem de garantir que vai assistir, porque a gente fica, depois eu vejo, e acaba não vendo, né? E tem também a vantagem de poder tirar dúvidas. A Ana falou que já fez e deixa salvo no bloco de notas do celular. Ótimo, ótimo. Certo, seu Paulo Vitor. Paulo, vamos fazer esse exercício na sexta na nossa mentoria, hein? Vamos refinar aquela matriz de conteúdo que tu montou. Ficou claro? É Rick? É, né? Acho que é. Rick. Elzi, a comunidade, eu vou abrir as vagas para ela no dia 2 de setembro. Inclusive, minha gente, já marquem na agenda, tá? Dia 2 de setembro eu vou fazer uma imersão de umas 3 horas. Às vezes dá um pouquinho mais, né? 3 horas e meia, onde eu vou passar com vocês a estratégia completa, tá? Desde a construção da base, a definição da estratégia e o processo para manter isso rodando. Mesmo que você trabalhe sozinho, né? E você hoje aí tá remando, tentando fazer as coisas acontecerem no digital e as coisas não estão acontecendo, dia 2 de setembro eu vou fazer uma imersão detalhando passo a passo, compartilhando tela, passando bastante conteúdo e no final, então assim, quem já participou das minhas outras imersões, quem participa das aulas de segunda, sabe que eu não escondo o jogo, né? Que é conteúdo mesmo. E no final, quem quiser continuar, quem quiser avançar, quem quiser ter o meu acompanhamento, mentoria quinzenal, espaço para validar os seus materiais, para ajudar a construir essa parte estratégica, eu vou abrir as vagas para a comunidade Marketing Pro. A comunidade é um programa de acompanhamento por 1 ano,
com mentorias, espaço para validação. Mas a imersão, né, assim, entrar para a comunidade é opcional para quem quiser ter segurança e um olhar profissional para o seu negócio. Mas a imersão já vai dar toda a clareza aí que vocês precisam do processo completo. Tá? Então, dia 2 eu vou abrir a comunidade. Tá conhecendo hoje, Josi? Prazer, então. Seja muito bem-vinda. Já digita aqui no chat Aulão Pro. Tu vai receber um convite para entrar no grupo VIP do WhatsApp. Lá eu coloco todos os temas das aulas de segunda-feira, todos os avisos, todos os temas das lives de quarta-feira também, todos os avisos. E também vou colocar o convite para imersão lá dentro, tá? Então, seja muito bem-vinda. Ficou claro, Gisele? Ai, que bom que gostou da aula. Vai ficar salva a live, Gisele, vai ficar salva para vocês verem, tá? Ana Lu, ai, que bom, que era o que tu estava procurando. Que bom, fico muito feliz, gente, muito feliz. Live vai ficar fora. O investimento para a comunidade é R$ 997 à vista ou R$ 99,70 por mês. Isso por um ano, tá? Durante um ano a gente se encontra 2 vezes por semana no Zoom e tem espaço diário lá na comunidade do Facebook para você tirar suas dúvidas. Já tem acesso aí às 120 aulas que eu gravei. E o principal, né? Quando você entra na comunidade, você entra lá e coloca assim: meu negócio é X, meu objetivo é Y e eu tô travado aqui ou tô na situação assim, né? E eu vou dizer, então, no teu caso, você começa por aqui. Assiste a aula A, assiste a aula B, faz lá as ações que tem que fazer e traz aqui que eu valido para você e te dou os próximos passos. Então, a comunidade não é um curso onde você entra e tem um monte de conteúdo. É um programa, né? Que é em grupo, mas a orientação, ela é sempre individual. Então, sempre você vai receber uma orientação individual para aquilo que tu precisa. E você não vai ter que assistir 50 aulas na sequência. Você vai assistir a aula da ação que você precisa fazer naquele momento. E tem um suporte diário para dizer, fiz certo, esse post tá bom? Ou, olha só, eu fiz essa ação aqui, mas não deu o resultado que eu queria. Onde é que tá o erro? O que eu posso melhorar? E aí você vai recebendo todo esse suporte, toda essa orientação. É um programa mesmo, né? É um programa de acompanhamento. Mas isso é papo pro dia 2. Tá, minha gente? Papo pro dia 2 de setembro. Me digam aí, conseguiram entender sobre o ChatGPT? Qual é a lógica? Vou deixar a live gravada aqui, quem quiser rever o conteúdo. Vou botar ali na descrição da live também o endereço do site para que vocês possam acessar e utilizem, né? Mas utilizem de forma inteligente. Acho que toda a automação, toda a parte de inteligência artificial tá aí para nos ajudar, né? Principalmente quem é profissional liberal, trabalha sozinho. Eu sei o quanto é difícil, né, dedicar tempo aí para entender as estratégias de marketing e essa ferramenta acaba facilitando em muita coisa, tá? Então, apliquem, né? Meu conselho é usem, apliquem, né? Mas tenham sempre esse olhar crítico. Certo, minha gente? Um bom restinho de semana aí para vocês, né? Temos uma quinta e uma sexta muito produtiva ainda pela frente. E eu espero vocês segunda-feira, 17 horas, lá no YouTube, pro nosso aulão sagrado de toda segunda. Acho que é Mazê, ou Mas, não sei. Digita aqui Aulão Pro, que você vai receber o link para entrar no grupo. E o YouTube, no link da bio aqui do meu Instagram tem o link, mas ele tá no meu nome, tá? Elisângela Martinelli. Você digitar lá, você vai conseguir. Ana Cristina Gomes, que bom que gostou da aula, bom te ver por aqui. Beijo, beijo minha gente, até mais.